E aí pessoal, hoje eu resolvi trazer um quadro novo aqui pro canal, onde eu vou ensinar para vocês alguns códigos, alguns algoritmos que eu costumo usar em meus projetos. Então, hoje eu vou ensinar vocês a como criar mais ou menos um Paint, digamos assim. Eu vou usar a linguagem Python como linguagem de programação para o tutorial e vocês tentem me acompanhar e vamos desenvolver o Paint. Bom, primeiro vocês vão precisar instalar a biblioteca do Python Pygame, que é para a gente conseguir gerar a janela do programa. Aí depois disso é só dar um import no Pygame. Depois disso, a gente vai criar as variáveis base do programa, que é basicamente um widget e um height e um scale. Dentro desse widget e height a gente vai passar um valor. Aí é um valor que vocês podem escolher. No caso, eu usei aqui no widget um 280 e no height um 180. E no scale eu passei um 3. Basicamente, o scale é uma variável que eu vou usar para multiplicar os valores do widget e do height. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu usar apenas os valores passados dentro do widget e do height, a janela vai ficar muito pequena. Se eu multiplicar por 3, a janela vai ficar maior, e sem perder a proporção. Então é muito importante que a gente crie um scale para multiplicar ele depois com os valores do widget e do height. Bom, depois disso, eu criei as outras variáveis, onde eu pegava as funções dentro da biblioteca Pygame. Nesse ponto, vocês devem criar uma variável, onde seria basicamente a tela do programa, e nela vocês vão passar o pygame.display.set_mode. Dentro do set mode, a gente vai passar um widget vezes scale e um height vezes scale. Depois, a gente vai pegar a biblioteca do Pygame display.setCaption, que basicamente é onde a gente vai inserir o título do programa, no caso o título da janela. Aqui vocês podem escolher o nome que vocês quiserem. Eu usei o nome paint.cum, só para dar uma brincada mesmo com o programa, mas enfim, continuando. Agora a gente vai criar as variáveis, onde vai passar as cores dentro do programa. No caso, a gente vai criar uma variável branco, onde vai ser a cor da tela de fundo da janela. Aí nesse caso, eu passei os valores 255,255,255. Esse é a numeração do valor do RGB da cor branca. Aí depois eu criei outra variável chamada vermelho, onde eu passaria as cores 255 vezes 0 vezes 0. No caso, essa é a cor do pincel, a cor da tinta, basicamente, do pincel. Aí depois disso eu criei um quadrado, que nele eu passei, dentro desse quadrado é uma variável em forma de lista. Porque a gente vai pintar, no caso, a tinta vai ser vários pixels na tela, vários quadrados. Então a gente precisa criar uma lista para não sobrecarregar o programa. Aí depois disso a gente vai criar uma variável booleana e vai passar o valor true. Aí depois a gente vai criar um looping usando um while true. Aí galera, para quem não sabe o que é um while dentro do contexto da programação é um meio da gente conseguir rodar um looping. É uma das formas, porque a gente poderia também usar um for. Só que nesse caso não é necessário. Para rodar um looping em 60 fps, no caso, a gente poderia usar simplesmente um while true, que é muito mais simples, a gente precisa especificar em outro valor. Por isso que nesse caso, o while é o jeito mais prático e otimizado de criar um looping. Aí dentro desse while, é só passar a variável tela e dar um ponto fill. Dentro dessa função fill, aí a gente vai passar a cor branca. E no caso é para preencher toda a tela da janela. Aí sim, a gente vai usar um for. Nesse for, a gente vai criar uma variável chamada event em py.game.event.get. Meio que esse event dentro do Pygame é para a gente pegar os eventos do teclado e dos botões dentro da janela. É onde a gente vai passar os valores da verificação de clique do mouse, ou então se for um jogo plataforma, um jogo onde você precisa usar o mouse para se locomover, a gente pode passar a verificação das setas do teclado, essas coisas. Tanto é que depois é só criar um if event.type igual um pygame.quit. E dentro desse if, a gente vai passar um looping false. Basicamente, essa variável é para a gente conseguir fechar o programa. Aí depois é só criar outra verificação em if, passando um event.type
igual pygame, ponto, a variável do botão do mouse, que no caso é o mouse button down. E aí dentro dessa verificação, a gente vai passar as novas variáveis, no caso o x e o y, vai ser igual a um event.pos. Depois a gente vai dar uma quebra de linha e vai passar outra variável chamada quadrado.append. E dentro desse append a gente vai passar um x e o y, que é a variável que a gente acabou de criar. No caso, vocês lembram da variável que a gente acabou de criar chamada quadrados, que era em formato de lista? Nesse caso, a gente dentro dessa variável quadrados, a gente vai passar o x e o y, que a gente já vai definir. Que no caso agora, a gente vai dar um outro for. Dentro desse for, a gente vai passar as variáveis x e y em quadrados. Aí depois a gente vai passar outra biblioteca do pygame chamada drawRect. Dentro desse rect, a gente vai passar um tela, vírgula, vermelho, vírgula x, y, que vai ser o tamanho que a gente vai definir agora. No caso, eu dei um 16,16. Aí depois é só passar um pygame.display.flip. Bom, depois de ter feito todo esse código, agora chegou a hora de testar. Aí então é só a gente rodar o código e voilá, o código funcionou perfeitamente. A gente acabou de criar basicamente um pente, digamos assim. Só que eu prefiro chamar isso de quadro de desenho. Porque a gente basicamente só criou uma tela branca e isso a gente só pode desenhar com apenas uma cor. Mas se vocês quiserem adaptar para o código de vocês, vocês podem pegar o hexadecimal ou então pegar os valores numéricos das cores e mudar na variável vermelho. E ali você pode mudar, trocar a cor que você quiser, pode trocar esse vermelho por um azul, por um preto. Enfim, tem várias coisas que vocês podem fazer. E agora que vocês sabem como criar verificações de botões do mouse ou botões do teclado, vocês podem criar um algoritmo muito mais complexo. Bom, vocês podem usar a criatividade de vocês para criar algo completamente novo e muito mais, digamos, profissional. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham principalmente aprendido como fazer um sistema simples de desenho dentro de uma janela. E caso vocês tenham mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou com certeza responder todos vocês. Pelo menos eu vou tentar. E se vocês quiserem que eu traga mais tutoriais, deixe nos comentários os algoritmos e os códigos que vocês querem que eu ensine para vocês. Aqueles códigos que vocês querem tentar reproduzir, essas coisas, deixem aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo explicando detalhadamente como funciona o código de tal coisa e eu vou trazer um tutorial ensinando vocês. Bom, galera, eu sou o Eric Pavão e se acaso não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.